Voltando aqui, né? Lá a gente encontrou o valor da capacitância, né? Seria a capacidade aqui, no caso. E aqui Ai, seria, no meu caso, amor. Ai. aqui seria, no caso, uma forma de... Se ele pedisse o cálculo da corrente. A corrente absorvida pelo circuito, né? Sendo aqui a corrente inicial, a gente teria, no caso, com esse fator de potência de 0,7, a gente teria esse valor de corrente de 325 amperes, certo? Só que depois da correção desse fator de potência de 0,7 para 0,8, a gente diminuiu essa corrente para 284, certo? Então, a gente teve essa diminuição na corrente que vai ocasionar, obviamente, uma redução de custos. Porque, como eu estava explicando, né? Uma corrente de 325 amperes necessita de cabos mais, no caso, grossos, né? Para poder passar essa corrente, para suportar essa passagem da corrente. E, no caso, depois dessa compensação, dessa correção do fator de potência, vai obter essa corrente menor, aqui no caso de 284 amperes, que não vai necessitar necessariamente daquela seção transversal lá no condutor, certo? Poderia ser um condutor menor. Aí isso vai reduzir custos numa instalação, dimensionamento de uma instalação. Entenderam? Dúvidas nisso? Lembrando que todo esse conteúdo que eu estou passando tem tudo na apostila, tá, gente? Então vocês podem dar uma Oi, olhada Joyce. lá. Oi. Se for possível, manda os vídeos das aulas nesse final de semana agora, principalmente esse daí. Vou mandar sim, vou Eu não mandar sim. entendi muito. Como eu tinha falado, Beleza. Mande mesmo esse material aí pra gente estudar, porque o negócio tá meio complicado, né? Tem que treinar muito aí, que é muita cálculo, muita fórmula. Misericórdia. vou mandar sim, vou mandar sim. Como eu estava falando, né, na apostila tem praticamente a mesma coisa que tem aqui nos slides. A única coisa que não tem seria, no caso, essa resolução dos exercícios, né, que eu estou fazendo, e vai ajudar vocês, no caso, para resolver também os exercícios aí. Aí, já adiantando aqui, né, adiantando a aula, a gente tem na apostila, não sei a página que tem essa parte aí, mas a gente tem essa lista de exercícios propostos aí. Que é justamente assim, né, considerando essa parte de correção de fator de potência, essas coisas. Aí aqui a gente vai fazer Essa apostila é difícil de compreensão demais. Ela tem bastante coisa aí que É muito fica ruim, bem dislexo. Tipo, esse I de muito ruim. C2 aqui seria I de C ao quadrado. Então, é escrito aqui, É isso aí, mas é assim, né, Joyce, eu sempre, às vezes, falo aí, mas quanto a você aí, eu sei que eu tenho, todos sabem que você tem dedicado aí, se desviado o máximo para ajudar a gente aí. Agora, a minha revolta maior é com a escola. Muito ruim. mas Mas segue a vamos aula aí. continuar A aqui gente né, vai na tentando medida do aqui se possível. virar. Pois é. Vamos lá. Aqui, quem puder identificar qual questão é essa aqui na página, aqui no meu caso aqui é página 143, mas eu não sei qual é a página de vocês aí, nem o número da questão. Depois vocês dão uma olhadinha e vê. Se alguém tiver com a apostila, depois me confirma essas coisas aí, né? Aí vamos lá. Nessa questão ele pede para calcular o triângulo total de potências, ou seja, ele pede para determinar quem é aquele triângulo de potências, certo? Que a gente tem a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente total do circuito. Ou seja, nesse circuito que a gente tem aqui, a gente tem 3 cargas e cada carga tem uma característica. No caso da carga 1,
ele tem essa potência aqui de 200 VA. Quem seria essa potência? Seria a potência ativa, reativa ou aparente? De acordo com a unidade aqui que ele deu em volt e ampere. Alguém arrisca aí dizer? Essa é a total, né, Joyce? A total de quê? Porque a gente tem aqui, ó, a gente tem o triângulo de potências dessa única carga, dessa primeira carga, que é dada, certo, por esse triângulo. Aí a gente tem a potência P, que é a potência ativa. A gente tem a potência Q, que é a potência reativa. E tem a soma dessas potências, que é a potência S. Quem seria essa potência VA, com essa unidade VA? E aí? Ninguém se arrisca? Eu nem queria perguntar, não. Repete aí, Oi? por favor. A gente tem no triângulo de potências, tem a potência ativa, potência reativa e a potência aparente. Aqui na questão, tanto a carga 1 quanto a carga 2 e a carga 3, ele dá os valores de potência, mas ele não diz que potência é essa. Assim, explicitamente, ele fala que tem esse valor de, no caso da carga 1 aqui, 200 VA. Quando ele fala esse VA, ele já está dizendo quem é essa potência, pela unidade. Lembra lá quando a gente tem, sei lá, 50 ohms ou 60 Faraday. Ele já está dizendo o que é esse 60. No caso aqui, pode ser um resistor, certo? Nesse caso aqui, é um capacitor. No caso do indutor, a gente tem algum valor em R, certo? Aqui ele fala que é 200 VA. Quem seria esse VA? Qual potência seria VA? Tá vendo aqui? A gente tem vários tipos diferentes, certo? De chamar as potências. Tem o VA, tem watts e tem VAR. E aí? 350, professor. Não, eu quero saber se ela é uma potência ativa, reativa ou aparente. É reativa? A reativa Fala é o aí, VA. Alexandre. Tá doidinho pra falar? Eu. Que doidinho pra falar o quê, mas eu acho que ele é aparente, não? Ela é aparente, VA é aparente. Certo? Quem seria esse W? Qual potência é o que é representado em W? E aí? 0,7. Não, quer saber a potência. A potência ativa ou reativa? Ah. A watts é a potência reativa, né? Oi? Como? O 0,7 é a potência reativa, né? Não, 0,7 é o fator de potência. Vamos lá. Quando ele dá essas unidades, ó, VA, watts e VAR, certo? Isso aqui é volt e ampere, watts, né, watts, e volt e ampere reativo. Volt e ampere reativo, você já pode matar de cara. Quando a gente fala volt e ampere reativo, é a potência reativa, que é o quê? Certo? Volt e ampere é a soma delas, que seria a potência aparente, e o watt é a potência ativa. Lembra lá a potência da lâmpada? Potência de um chuveiro? Sei lá, 500 watts, alguma coisa assim? Quando a gente fala isso, a gente está falando da potência ativa dele, certo? Lembra que os resistores são do tipo ativo, certo?
são tipo potência ativa, eles consomem potência ativa, que ele é transformado em calor aí no caso, né? Dos resistores. Aí aqui nessa questão, ele deu que a carga 1, ele tem esse valor de 200 VA, que seria 200 valor de potência aparente, que é esse S, ou seja, essa hipotenusa aqui, ó, desse triângulo aqui, é 200, certo? Esse módulo que a gente tem, esse tamanho dele é 200. Aí tem esse fator de potência de 0,7, certo? Na carga 2, essa potência VA, que é a potência aparente, é de 350, com esse fator de potência menor, de 0,5. E na carga 3, a gente tem essa potência aparente de 275, com o fator de potência unitário, ou seja, esse fator de potência aqui, que é o cosseno do ângulo, isso aqui é igual ao fator de potência, cosseno do ângulo é igual a 1, certo? Unitário igual a 1. Entenderam isso do VA, W, VAR? Ah, agora eu entendi, Jaci. Agora eu anotei também. Agora. Entendeu, né? Tá vendo que nas questões, ó, ele dá VAR, ele dá watts, ele dá VA, sem falar que tipo de potência é essa, porque teoricamente ele já está falando, porque ele deu a unidade, entendeu? Vamos lá. Deixa eu mudar para cá. Aí nessa questão, como eu tinha falado, ele pede o valor do fator de potência total do circuito. No caso, ele pede o diagrama o diagrama de potências, né? O diagrama fasorial de potências, triângulo de potências desse circuito total, com essas 3 cargas. Aí nesse caso ele fala, voltar para a questão, que o fator de potência da carga 1 é atrasada, certo? Ou seja, a corrente é atrasada em relação à tensão, que é a mesma coisa de falar que esse ângulo ele é positivo, porque ele está em cima. Uma característica da corrente atrasada em relação à tensão é o indutor. Lembra lá que a gente tem o triângulo lá? Tem o triângulo aqui, a gente tem esse ângulo φ. Isso aqui é Q de L, certo? Do indutor. Aqui pode ser representada a corrente. E aqui, no caso, pode ser representada também a tensão no indutor, o de L, certo? Aqui a gente tem a corrente horizontal e aqui a gente tem, vamos supor, o U total, certo? Então, o ângulo entre a corrente e a tensão é esse φ, e no caso o cosseno dele está atrasado, é a mesma coisa de falar que a corrente está atrasada em relação à tensão, porque ele gira desse sentido aqui, sentido anti-horário. Certo? Quando ele fala que é atrasado, é porque a corrente está atrasada em relação à tensão. E quando ele fala, em outro caso, adiantado, aqui ó, ele diz adiantado, ele quer dizer que a corrente está adiantada em relação à tensão. Então, nesse caso aqui de baixo, esse ângulo φ, ele vai estar aqui assim, ó. Ele vai estar aqui. Certo? A corrente está adiantada em relação à tensão. A tensão está embaixo, a corrente está aqui em cima, eles giram assim. Então, a corrente chega primeiro do que a tensão, nesse caso aí. Aí, vamos lá. Aqui ele fala que na carga 1, o fator de potência está atrasado, certo? O fator de potência está atrasado. Aqui a gente pega o ângulo dele, né, pelo φ, encontra o ângulo dele. O ângulo dele vai ser de 45,57. Aí na carga 2 a gente tem esse atraso também, certo? Com esse ângulo, 60. E aqui, como o fator de potência é unitário, esse ângulo é igual a zero, porque o cosseno de zero é igual a 1. Lembra lá? O cosseno é menos 1 aqui de 1 vai ser igual a zero, pronto. Tem o valor do ângulo. Aí na carga 3, esse ângulo está em fase, certo? Está em 0 graus. Na carga 2, esse ângulo é de 60.
O fator de potência dele é de 0,5, o ângulo é de 60. E na carga 1, esse ângulo é de 45 graus, com esse fator de potência de 0,7. Aí, ok, vamos lá. Aí aqui, como eu falei, ele pede o triângulo de potência total do circuito. No caso, considerando essas 3 cargas desse circuito. Que seria aqui 3 máquinas no circuito qualquer, né? Numa rede qualquer. Aqui a gente encontra o valor da potência total aparente, que é somente a soma das potências aparentes de cada carga. Então, quando a gente faz aqui a soma de cada carga, da potência aparente de cada carga aqui, a gente encontra esse valor aqui de 825 VA, certo? Que é a potência aparente. Ela é dada em VA, volt ampere, certo? Encontrou aqui esse valor de 825 VA. A gente guarda isso para poder utilizar no triângulo de potências lá na frente, no final da questão. Seria o valor da potência aparente total, certo? Aqui a gente vai agora analisar a carga 1. A carga 1, tanto a carga 1 quanto a 2 e a 3, elas têm o seu diagrama o seu triângulo de potências único, certo? Tem os próprios dela. Porque cada carga dessa, ela tem uma potência ativa, tem uma potência reativa e uma potência aparente. Então, vamos lá. Em todos os casos, a questão nos deu o valor da potência aparente e o valor, no caso do fator de potência. E dá para a gente encontrar esse cosseno de φ, no caso esse φ, né? Aí aqui, primeiro a gente encontra, pode ser encontrado tanto a potência ativa primeiro, depois a reativa e vice-versa. Depende de como você vai resolver a questão. A forma que eu escolhi de melhor visualização para vocês, né? Para esse tipo de questão, seria resolver separadamente uma da outra. Então, a gente tem aqui esse triângulo, onde o cosseno desse triângulo é dado pelo cateto adjacente, que seria o P, certo? Dividido pela hipotenusa, que é o S, certo? E o seno desse ângulo é dado pelo cateto oposto, que é o Q, dividido pela hipotenusa, que é o S. Com isso, a gente consegue resolver a questão, né, falando, no caso, encontrando os valores de potência ativa e reativa do circuito. Porque daí a gente vai ter, na carga 1, na carga 2 e na carga 3, valores de potência ativa, reativa e, no caso, aparente que ele já deu na questão. Aí, com isso, da mesma forma que a gente fez aqui na potência aparente, que foi a soma das potências aparentes de cada carga, a gente vai fazer também para a potência ativa e para a potência reativa. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os valores, certo? De potência ativa e de potência reativa em cada carga. E no final a gente vai somar cada uma delas. Vai somar todas as potências ativas das 3 cargas, certo? E todas as potências reativas das 3 cargas. Fazendo isso, a gente vai encontrar o valor da potência ativa total do circuito e a potência reativa total também do circuito. Certo? Aí aqui, fazendo a potência ativa da carga 1, a gente tem a potência aparente na carga 1, que é de 200, certo? Multiplicado pelo cosseno de φ1, que seria o nosso fator de potência. Lembra lá, cosseno de φ é o fator de potência, que ele já deu na questão. Então, aqui, utilizando a equação, né? A gente encontra esse valor de 140 watts de potência ativa na carga 1. E a potência reativa nessa carga 1 também, na mesma carga, a gente tem a impedância, a potência aparente, que no caso da carga 1 é 200, certo? E tem o seno desse ângulo. O ângulo, a gente, pelo cosseno aqui, cosseno de φ, a gente sabe que é 0,7. O ângulo a gente encontra pelo cosseno a menos 1 de 0,7, certo? Que é justamente 45,57 graus. Ok? Aí o seno desse ângulo vai dar 0,714 aqui, certo?
multiplicado pela minha potência aparente, eu encontro a minha potência reativa. Tá vendo aqui que cada potência tem essa unidade diferente? Ou seja, a potência aparente tem essa unidade de volt em ampere, a potência ativa tem a unidade de watts e a potência reativa tem a unidade de volt em ampere reativo. Certo? Então, cada potência se diferencia pela sua unidade. Dependendo do que ele der na questão, o que ele pedir na questão, tem as unidades diferentes. Ah, até agora. Entendeu? Aham. Pronto, é aqui a gente fez a análise da carga 1. Encontrou a gente tem a potência aparente dela, que foi dada na questão. Encontrou a potência ativa e a potência reativa a partir do triângulo de potências. Esse triângulo de potências aqui. Certo? Aí isso a gente vai fazer também na carga 2 e na carga 3. Aqui, fazendo na carga 2, a gente tem, primeiramente, a gente vai encontrar aqui nossa potência ativa, certo? Cosseno de φ é o fator de potência, que é 0,5, que ele deu na questão. S, que é a potência aparente, ele também deu na questão, 350. Quando eu faço a multiplicação deles dois, eu encontro a potência ativa dessa carga 2. E a potência reativa, da mesma forma que eu fiz na carga 1, eu faço na carga 2. Só que agora mudando os valores para a carga 2. O ângulo, esse ângulo φ2 aqui, é igual a 60 graus. φ2 é igual a 60 graus, certo? O seno dele vai ser de 0,86, ok? Isso multiplicado pela sua potência aparente, vai dar um valor aqui de potência reativa de 303,1, certo? Só a gente vai guardando os valores para no final a gente somar tudo e encontrar a nossa potência total, tanto ativa quanto reativa, quanto aparente também. Aí, certo. Isso aqui na carga 2. Na carga 3, a gente também tem esse valor de fator de potência e o valor da potência aparente. Aí, lembrando, quando o fator de potência ele é próximo de 1 ou igual a 1, vamos supor que ele é próximo de 1. Se ele é próximo de 1, o triângulo de potências desse tipo de questão está assim, ó. Certo? Ele está com esse Ele está ângulo. próximo de um, ele está próximo do ideal, né, Joyce? Exatamente, ele está próximo do que seria essa potência Do ativa ideal. 100% consumida, entendeu? Onde só existia, no caso, só existe a potência Ah, ativa. Toda a potência que está sendo fornecida pelo circuito está sendo consumida, que é o caso dos resistores. Entendeu? Está consumindo um resistor. positivo. Eu não tenho ouvido direito, Nildo, está bem baixinho. Um resistor está consumindo. Os resistores, eles consomem. Eles são do tipo potência ativa. Se você tiver um circuito aqui com a fonte de tensão e um resistor, ou um conjunto de resistores, né, independente, tiver aqui só resistores, toda a potência que está sendo fornecida, toda a potência que está sendo fornecida por esse circuito aqui, que é a multiplicação da tensão pela corrente, ela vai ser consumida pelos resistores, certo? No caso aqui do resistor, ele vai esquentar. A potência vai ser transformada aí, essa energia vai ser transformada em calor, certo? Pelo efeito Joule, e ela vai esquentar e vai ser consumida 100%, certo? Só que, como eu tinha falado, né, a gente considera aqui, coloca aqui um indutor ou um capacitor, essa parte indutiva e do capacitor, eles não vão ser consumidos. Eu tinha falado lá atrás que a potência que eles têm, né, seria a potência reativa, porque a forma da corrente dele, da potência dele, né, vai ser na forma senoidal. Lembra lá? Forma senoidal. Então, ele vai consumir e fornecer
essa energia várias vezes durante 1 segundo, certo? Dependendo da frequência dele. Vamos considerar que isso aqui é 1 segundo. Então, ele aqui forneceu, ele consumiu e forneceu essa potência 3 vezes. Ele consome, fornece, consome, fornece, consome, fornece em 1 segundo, certo? Então, isso é muito rápido. E não dissipa nenhum tipo de energia, né? No caso, ele não consome, no caso, ele não transforma essa energia em trabalho, certo? Que é o caso dos resistores. Aí, vamos lá. Nesse caso Aí, aqui Joyce, Oi. no caso dos capacitores, eles não consomem a energia, é por isso que eles acumulam, mesmo depois de tirado do circuito, eles acumulam energia, não é isso? Ele também tem essa característica, mas essa característica em si é por conta do armazenamento que ele tem entre as placas paralelas dele, certo? Que a gente tem ali as placas paralelas e Ah, tem o deslocamento da corrente, certo? Aí, no caso, tô corrente e entendendo. elétron, certo? Aí, esses elétrons vão se acumulando dentro Ah, daquelas placas paralelas de acordo com o material do capacitor, entendeu? Essa é que eu já levei um característica choque no capacitor. ele Aham. descarregou na tua mão, no caso, né? Foi. É, justamente. Aí, como Eu ele fui o tem serviço de esse condutor para ele. ele tem esse acúmulo de elétrons, e os elétrons, no caso, eles procuram caminhos para se deslocar, certo? Então, como no caso aí tu tá conectado no chão, certo? O chão é um tipo de Isso. terra, aí ele procurou esse caminho para poder seguir, esse circuito, né? Eu servi de aterramento, literalmente. É exatamente isso. Joyce, Oi. Joyce, vê só. Esse P2 aí em cima. Isso aí em cima. P2. Hum, 350 vezes 0,5. isso. Por que foi que deu 175? Não é isso, não? Sim, agora eu não estou entendendo por quê. Deu menos? Sim, a potência ativa deu menos. No caso, deu mais em relação ao de cima, né? Que a potência, o fator de potência de cima, ele é maior do que o fator de potência embaixo. Isso aqui no Uhum. diagrama, no triângulo de potência, a gente tem esse P1 aqui, certo? E o P2 ele vai ser um pouquinho maior aqui. E essa potência reativa que a gente tem também, vai ter esse valor aqui em P1, na carga 1, e na carga 2 vai ter, vamos supor, algo assim. Certo? Porque ele é maior. Então, Hum. esse ângulo, como o fator de potência dele é maior, esse ângulo é menor. E esse ângulo aqui ele é maior. No caso dessa questão aqui, o ângulo que eu tenho na carga 1 é de 45,57. E o ângulo que eu tenho na carga 2 é de 60. Então, quanto maior o ângulo, Tô vendo. maior vai ser essa minha potência reativa aqui. Certo? Nesse caso aí ele é proporcional, Isso né? mesmo. Ela é proporcional ao quê? O ângulo, né? Quanto maior o ângulo, Sim, ela é proporcional ao maior a ângulo. potência. Uhum. Quanto maior for essa potência Ah, reativa, maior vai ser o ângulo. Por isso que a gente é o diminui, ângulo. a gente adiciona aqui um capacitor, certo? Para diminuir essa potência, porque a soma dessa parte verde com a parte vermelha vai diminuir, deixando só essa partezinha aqui, ó. E esse ângulo, no caso, em vez de estar, no caso aqui, 60 graus, né? Ele pode diminuir aqui, sei lá, para 20 graus, certo? Aham. Essa energia Aí, que está acumulada, como é que eu oi? posso dizer? Ela afeta se tiver alguma energia no capacitor? Oi, como assim? Se tiver alguma energia acumulada no capacitor, ela influencia? Ela pode influenciar, porque aqui no caso a gente vai conectar o capacitor em paralelo, certo? Então esse capacitor em paralelo, quando ele se carrega, ele vai estar aqui em paralelo com a máquina, certo?
Quando ele carrega, ele vai abrir o circuito. Certo? Ele não vai deixar nenhuma corrente passar aqui pelo Saúde. circuito. E a corrente vai passar somente pela máquina. Então, se ele estiver carregado, quando você conectar ele no circuito, ele meio que não vai estar ajudando muito o circuito, porque instantaneamente ele vai abrir, porque ele já está carregado. Isso aqui vai abrir e já vai estar carregado. Então, o ideal seria utilizar carregadores, no caso, banco de capacitores, né? Descarregados, para poder fazer essa correção. E quando ele faz essa correção, toda a energia vai ser transferida para o capacitor, né? Para armazenar as energias nele lá. E, no caso, essa transferência de energia para o capacitor vai tirar da máquina, certo? E essa retirada da máquina vai fazer essa correção do fator de potência. No caso, a correção do ângulo, correção da potência reativa. Entendeu? No Entendeu, caso né? desse capa... Pode falar, Richard. Entendi, entendi, gente. Entendeu, né? Pode falar, Richard. No caso do capacitor aí, então a gente vai utilizar ele que é para poder balancear a rede, né? Exatamente. O Porque circuito. essa energia vai ser transferida para ele e vai tirar no caso da máquina, certo? Certo. Tá, e vamos lá, vamos concluir aqui antes que a aula termine. Tá terminando. Aí, nesse tipo de fator de potência unitário, aqui no caso, o que eu desenhei foi um fator de potência próximo de 1, no caso 0,9, vamos supor assim. Mas no unitário, a gente nem tem essa parte reativa. Ela vai ser justamente essa potência aparente, que seria o vermelho, certo? Essa potência aparente vai estar exatamente aqui, ó. Que é quando esse cosseno de φ é igual a 1, ou seja, o ângulo é igual a zero. Então, toda a potência aparente que tem vai ser potência ativa. Então, toda a potência fornecida vai ser transformada em potência ativa, certo? Vai ser transformada em trabalho. Aí, com isso, como a gente não tem essa parte reativa, porque o ângulo é igual a zero, a gente só vai ter essa parte ativa. É como se só tivesse resistores no circuito. Certo? É como se aqui fosse um circuito composto somente por resistores. Certo? Aí vamos lá. Aqui a gente encontrou os valores de potência ativa das três cargas, potência reativa das três cargas. E no caso, como ele já deu as potências aparentes, fazendo a soma das três potências aparentes, a gente encontra a potência aparente total. Certo? Aqui, para encontrarmos o triângulo de potências, devemos somar as potências ativas, reativas e aparentes. A soma da potência aparente a gente já fez lá em cima, certo? E foi esse valor aqui de 825 VA. Certo? A gente tem aqui o triângulo de potência, tem esse valor de 825 VA aqui. Certo? E agora, no caso da potência ativa e reativa, a gente faz a soma de cada uma que a gente encontrou nas cargas. Na primeira carga, a gente tem 140 de ativa, 175 de ativa na segunda e 275 na terceira. Quando a gente faz a soma delas três, a gente encontra 590 de potência ativa. Está aqui embaixo. Potência aparente, como eu falei, a gente já calculou no início da questão. E a potência reativa, a mesma coisa, a gente soma as três cargas. Na primeira carga, a gente tem aqui 142,82. Na segunda, 303,1. E na terceira, como o fator de potência é unitário, a gente não tem esse valor de fator de potência reativa. Ela é igual a zero, porque o ângulo entre a tensão e a corrente é igual a zero. Certo? Então, é justamente esse zero aqui. Aí a potência reativa total vai ser somente a soma de Q1 com Q2, que seria a carga 1 com a carga 2. Já que na carga 3 não tem. Aí pronto, com isso aqui a gente conclui o ângulo, o diagrama o triângulo de potências, certo? E para a gente encontrar esse ângulo φ, a gente pode utilizar
cosseno de φ aqui, que é dado pela potência ativa, dividido pela hipotenusa, que seria a potência aparente. Aí, com isso aqui, a gente encontra o fator de potência total desse circuito, que vai ser aqui dado por 0,715. Se ele pedisse quem é o fator de potência total do sistema como um todo, né, das 3 cargas aí, a gente faria esse método e encontraria aqui o valor o fator de potência de 0,7, certo? Esse aqui é o fator de potência. E o ângulo é justamente aqui 44,34. Entenderam? Aqui a gente conclui a questão. Ele pediu o triângulo de potências e aqui a gente pode encontrar o ângulo, né? Dado pelo fator de potência encontrado também. Certo? Aqui ele poderia pedir para corrigir o fator de potência, corrigir para um valor menor, né? Um ângulo próximo de zero, um fator de potência próximo de 1, que aqui ele deu 0,715, aí poderia ser 0,92, que seria o da CELP. Aí para isso a gente teria que fazer aqueles métodos, né? Para colocar aqui uma carga C, para reduzir isso aqui. Licença. Pode falar. Como assim da célula? Vê. Calma. É normalizado esse fator de potência na CELP de 0,92. Tem uma norma dizendo que o fator de potência nas instalações deve ser de 0,92. Se caso for menor do que isso, aí deverá pagar uma multa determinada aí pela diferença, né? Se for, sei lá, 0,4, aí tem uma diferença entre 0,4 para 0,2 e tem